psicografia de Emmanuel e o médium Chico Xavier. Então, inicialmente, a gente gostaria de agradecer, né, a Jesus a oportunidade do estudo e pedir a Ele que nos inspire, nos abençoe na audição, quanto na fala, para que as lições de hoje, que trazidas por Emmanuel, possam nos esclarecer e auxiliar. O capítulo é o 19, Evangelho e Simpatia. Inicialmente, se a gente se perguntar de onde que vem, por que Emmanuel escolheu, né, a palavra simpatia, ela está relacionada à pessoa do Cristo. O que havia em Jesus de simpático que fez com que Emmanuel escrevesse a respeito. Qual a relação entre os escritos que ficaram sobre ele, a sua personalidade, todo o progresso do cristianismo subsequente, né, a essa relação que ele tinha com as pessoas. Como era essa relação? Nós vamos observar que a palavra não é sem sentido, pelo contrário. A palavra simpatia, né, de simpático, né, aquele que se relaciona bem com os demais, desculpem a voz, que consegue perceber os sentimentos do outro e consegue dar uma resposta a isso de maneira a tornar o outro, a engrandecer o outro na relação. Não é uma relação de domínio, não é uma relação de subjugação, não é uma relação, estamos falando de Jesus, né, em relação às pessoas com quem ele convivia na época. Não é uma relação de cima para baixo, autoritária, não é uma relação de quem está aprendendo, é uma relação de quem é mestre na arte de amar. E por isso, ele entendia cada um no seu onde estava, como se sentia, o que estava pensando. Ele conhecia profundamente a natureza humana e a natureza de cada um. E por isso, pela sua capacidade de entender o outro e de auxiliar, de se colocar disponível a todo momento, nunca rechaçando, nunca afastando ninguém, ele tem essa personalidade simpática e que nos atrai até os dias de hoje. Segundo Emmanuel, em outro momento, ele vai dizer que Jesus é aquele elemento, né, que, derramando o seu amor sobre a terra, ele continua magnetizando a terra amorosamente e nos atraindo ao seu coração gradativamente à medida que despertamos. Então vamos ao texto. São reflexões, fiquem à vontade para falar também, embora eu esteja com o microfone a pedidos, né, Aritana? Mas a primeira frase vai dizer que do apostolado de Jesus destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. E aí já põe em contradição com muitas concepções relativas à felicidade humana. A concepção egoísta, por exemplo, de que eu é que devo buscar a minha felicidade em primeiro lugar. Né? No campo de muitas terapias, o eu vem primeiro, então eu tenho que me tratar primeiro, eu tenho que me cuidar primeiro, eu tenho que encontrar equilíbrio primeiro, eu tenho que me sarar primeiro, para depois eu começar a pensar em fazer o bem ao semelhante. Desse ponto de vista, Jesus já modifica completamente as coisas. Para outros, a felicidade vai vir a partir da riqueza. Né? Quanto mais a pessoa tem, ela imagina que aí sim ela vai ser feliz e aí sim ela pode encontrar a pessoa ideal, ter a família ideal e, logicamente, ser feliz. Mas primeiro viria a riqueza, viria o dinheiro. Para outros viria o poder, para outros a beleza, para outros um senso de superioridade, né, aos demais, né, uma atitude orgulhosa. Então, o conceito de felicidade humana, conforme nós o temos, para nós individualmente, ele vai ser afetado por essa concepção que Jesus nos traz. Quando Emmanuel coloca que a simpatia, na visão de Jesus, no apostolado dele, é o alicerce dessa felicidade, ele nos convida a repensar. Né? Porque ele já coloca na primeira frase do capítulo que são as relações humanas que são mais importantes
para que a pessoa seja feliz. Não são as coisas em derredor, não são as coisas materiais. Elas são importantes, sim. O corpo é importante, tem que ser cuidado, sim. A aquisição material também, o dinheiro é necessário, né? A segurança material é necessária, a casa, né? E a saúde e tudo mais. Mas, quando, no frigir dos ovos, quando desencarnamos, o que diz se fomos mais ou menos felizes vai ser as nossas relações pessoais. Aí tem um grande estudo, né, da Universidade de Harvard falando sobre a felicidade humana, e eles estudaram um grupo de estudantes durante mais de 20 anos para descobrir o que é ao final, para descobrir que aqueles que foram mais felizes, aqueles estudantes que ao longo da sua vida foram pesquisados, foram aqueles que estabeleceram relações simpáticas, relações harmoniosas, afetivas com seus semelhantes, com sua família, com amigos, né? E conseguiram conviver bem com essas pessoas. Alguns se separaram, mas criaram novas relações, se casaram novamente e conseguiram se estabelecer essas relações de maneira harmônica, de tal forma, inclusive, a conviver bem com a antiga parceira, com o antigo parceiro, né? Então, essa primeira frase já nos faz pensar bastante. Se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Em seguida, Emmanuel vai dizer que a violência não consta da técnica de conquistar de Jesus, em nenhum instante. Mesmo quando vemos no templo, né, por causa dos comerciantes, não é o argumento dele ali, ele não vai usar de violência contra ninguém. Ele derruba mesas, mas ele não vai bater em ninguém, né? Não vai agredir ninguém. Mas está dando uma lição de que não se deve comercializar, né, com a relação entre o homem e Deus. Então, longe, embora alguns textos no Evangelho também diz, né, palavras de Jesus, assim, eu não vim para estabelecer a paz, eu vim para criar a divisão, para separar a nora da sogra, né, o genro do sogro, pai dos filhos e marido da mulher, né, mas isso é um texto figurativo. Ele querendo dizer que as lutas que cada um enfrenta para se melhorar, para progredir, para avançar, né, no aprendizado da educação dos sentimentos, essa pessoa vai criar divisões. Por mais que ela ame quem caminha com ela, ela dá um passo adiante. Se o grupo não caminha também, aqueles valores em que se acredita, eles estão em mutação, estão se modificando para quem está avançando, né? Então, se antes eu me conformava com a vingança, e qualquer ofensa, pequena ofensa, meu grupo de amigos ou familiares concordavam comigo que eu deveria me vingar, sim, e hoje, com Jesus, eu penso que já começa a modificar meu pensamento e acho que sim, que eu devo orar pelo inimigo, eu devo perdoar, eu devo esquecer a ofensa. Ora, eu estou modificando. E se esse grupo que está comigo não pensa da mesma forma e não acompanha esses raciocínios, esses pensamentos, essas novas ideias, então a divisão se estabelece aí. Não a divisão de corpos, não a divisão espiritual, mas uma divisão de ideias que, na verdade, caminhando com Jesus, quem caminha avança mais, ama mais ainda. Pelo menos deve ser assim, né? Se esse amor não está acontecendo, então alguma coisa está errada, né? Avancemos então. Então não o método de Jesus não é usar de violência alguma em relação à criatura. Ainda hoje, vemos vasta fileira de lidadores do sacerdócio, usando em nome dele, isso é comentando a frase anterior, usando em nome dele a imposição e a crueldade. Todavia, o mestre, invariavelmente, pautou seus ensinamentos nas mais amplas normas de respeito aos seus contemporâneos. Aqui Emmanuel lembra alguns sacerdotes que, utilizando do conhecimento, e não vamos longe, os efeitos das cruzadas do século XII ainda se refletem nos dias de hoje.
As diferenças entre muçulmanos e cristãos ainda são muito presentes. A reconciliação que o Papa fez há poucos anos atrás, visitando, né, essas regiões onde houveram as cruzadas, que era uma guerra de domínio, de violência, a imposição de uma religião pela força, né? Vejamos aqui também entre nós a chegada do colonizador aqui a partir de 1500, ela também é violenta, a imposição sobre índios, escravos, né? É uma imposição religiosa, né, dominadora. Então, não é, em nenhum instante, Jesus pensa dessa forma. Ao contrário, né? Ele é extremamente dócil e amoroso na sua relação com o outro. E por isso, as normas que ele segue é de respeito aos seus contemporâneos. Não só naquele tempo, mas hoje ainda, né? Então, seguindo. Jamais faltou, então, com o entendimento justo, os grifos são meus, viu? Fui eu que sublinhei aí. Para com as pessoas e as situações. Ora, esse entendimento justo, ele nos faz pensar também. Em nenhum momento a gente vai ler o Evangelho e vai encontrar uma passagem do Cristo que ele esteja se desentendendo com alguém. Ao contrário, as pessoas é que desentendem dele. A gente lembra aqui o Chico, né? Ô Chico, você tem inimigos? Assim, eu? Não. Eu tenho amigos que se afastaram de mim. É muito diferente. E com Jesus também, né? Nós não vamos ver Jesus como inimigo de alguém. Ao contrário, por ele fazer muito bem e esclarecer e auxiliar, nós vamos ver multidões de inimigos que tentam destruí-lo, né? Como fizeram. Mas na relação dele, com a criança, com o jovem, com o adulto, com a mulher, né, com a prostituta, com o criminoso, com o ladrão, com o cobrador de impostos que exagera, né, que extorque o povo, né, a sua relação é de entendimento. Entendimento, como assim? Simplesmente compreender o outro? Não. Ele compreende o outro e oferece ao outro aquilo que o outro precisa. Para Mateus, por exemplo, que era um cobrador de impostos, que tirava mais do que devia do povo, ele vai chamá-lo para ser discípulo, para acompanhá-lo, para segui-lo. Ora, nos dias de hoje, estaria aí, né, essa atitude de Mateus estaria no meio dos corruptos, né, que vão aparecendo na televisão a todo momento e que cansa, né, nos noticiários. Mas e que a atitude do povo é de distanciamento, né, de querer distanciamento dessas pessoas. Jesus faz ao contrário. O seu entendimento justo é saber que aquele Filho de Deus tem algo tem algo de valor e precisa de algo, e esse algo Jesus oferece para o seu crescimento, para o seu despertar. Jesus vê muito o lado do outro, né, nessa relação de entender o outro, enquanto que nós, na nossa concha fechada, nós vemos primeiro os nossos interesses, né? Aquilo que nos agrada melhor, né? Então nem sempre o outro vem em primeiro lugar. Na frase 5, Emmanuel vai dizer, chamando Jesus de divino semeador, vai afirmar que ele sabia que não basta plantar os bons princípios, e sim oferecer, antes de tudo, à semente favoráveis condições necessárias à germinação e ao crescimento. Ora, se Jesus é o semeador e de verdades, de luzes, né, que clareiam a mente humana, ele sabe que simplesmente lançar as sementes do bem, que estão presentes no Evangelho, não são suficientes. É preciso condições favoráveis. Ora, que condições são essas? Aí, se a gente começar a observar com humildade, a gente vai ver que desde o momento da reencarnação,
ele está nos proporcionando as condições favoráveis para o nosso despertamento, para a nossa germinação, crescimento e frutificação. O que acontece é que, na nossa forma de ver, nem sempre enxergamos essas condições como favoráveis. Por exemplo, a doença, quando ela nos é imposta, né? Quando ela vem como limitador. Por quê? Ora, alguns conseguem crescer ainda com ela. E por que nós não? Então, se a nossa atitude é de não aceitação, nós não entendemos as condições favoráveis. Nem toda semente cai em terra adubada, estercada, né, nobre. Nem toda semente cai aí, né? No entanto, elas germinam. E se no meio do caminho, né, aparecem estímulos, elas vão crescer, né? A família que recebemos, o país que nascemos, com toda a sua situação, né? As condições políticas, econômicas, sociais em que reencarnamos. Por que no momento assim? Por que no momento assado? Por que não nasci em outro país que está tão bem? Onde os índices de desenvolvimento humano, né, estão batendo no teto. A escola é maravilhosa, a política é excelente, não há corrupção, não tem fome, não tem miséria, né? Existem políticas sociais que amparam todo mundo. Mas você não acha uma casa espírita e as igrejas estão fechando. As igrejas estão se tornando locais turísticos. E raramente você encontra noções de espiritualidade, né, que vai alimentar o coração. Então, as condições favoráveis, elas são as mais diversas. Desde aquelas que são positivas, no nosso ver, pais que estimulam, pais que perdoam, pais que acompanham, pais que estão próximos, né? E também ao contrário, né? Aquelas situações em que o filho tem que fazer, crescer, se esforçar, né? Porque diante dos mecanismos da lei divina não há acaso, não é à toa que é este ou aquele familiar que está conosco, né? Então, tudo é favorável. Como diz a Joana de Ângeles também, está tudo muito certo, a única coisa que não está certa somos nós, né? A nossa maneira de pensar. Mas tudo está muito bem encadeado, né, para que o corpo que recebemos é o melhor que temos, é o melhor que nos foi concedido nessas condições para a nossa evolução, nesse período de tempo. As condições do país também são as melhores para que desenvolvamos nossos valores, nossa inteligência, nossa força. As condições das escolas também, porque não nada acontece assim ao acaso. Então essas situações todas são estimulantes, mas precisamos mudar a maneira de ver, né? Por que Jesus nasceria na Terra no momento em que o Império Romano dominava a Palestina? Ora, o Império Romano dominava toda a Ásia Menor, dominava todo o norte da África, toda a Europa naquele período. Por que ele vai nascer sob a dominação de um império tão poderoso? Então, se ele consegue ali trazer uma lição de amor, de perdão, né, e de compreensão, de respeito ao ser humano, por que nós não conseguiríamos, né? Em seguida, ele vai afirmar: certo, em se tratando do interesse coletivo, Jesus não menoscaba a energia benéfica. E aí há uma situação, né, que pede de nós muita reflexão, porque a energia benéfica que Emmanuel está dizendo, não é a violência, né? Para nós, usar de energia às vezes se confunde com violência. O soldado, ele é treinado para usar de força, não de violência. Quando ele usa da violência, ele está extrapolando, né? Qualquer um de nós, no uso da palavra, no uso da autoridade, no uso da correção, né, da liberdade de correção ao outro, muitas vezes extrapolamos. E aí ele vem, Emmanuel
depois comenta, né, de outras formas essa questão, mas faz-nos pensar, né, que no uso da nossa energia, no momento em que o nosso interesse individual está em jogo. Essa energia benéfica é quando Jesus se mostra mais intenso, quando ele se mostra mais enérgico, mais, vamos dizer, corrigindo rumos das ações humanas. O primeiro, que Emmanuel coloca ali como exemplo dessa energia benéfica, é quando ele exprobra o comercialismo desenfreado, aqueles comerciantes no templo, quando ele está criticando os erros, né, da sua época, quando ele está tentando afastar esses erros por aquela atitude de derrubar as bancas dos cambistas, né, os vendedores de pombos, animais de sacrifício no templo, né? E que nós hoje poderíamos pensar como, né? Quando eu quero corrigir o filho, quando o professor quer corrigir o aluno, quando a autoridade política tenta corrigir o seu afiliado, né? Como é que isso se dá? Nas relações de emprego, quando o patrão tenta corrigir o empregado, né? Quando o patrão usa dessa energia benéfica, ele dá espaço ao outro também para falar, e ele deixa o espaço para ouvir, né, o que o outro tem a dizer. Então a verdade, ela pode surpreender quando ouvimos o outro sem a energia da violência, né, da agressão, de acharmos que estamos certos todo o tempo. Então pede um tanto de humildade. É uma energia bem dosada, que coloca as coisas no devido lugar, mas dá espaço para o outro continuar crescendo. Os erros da época aí são esses do lucro exagerado, né? Nada relacionado com o mundo de hoje, né? Os juros e as coisas. Entretanto, diante das criaturas dominadas, agora ao contrário, né? Se ele usa a energia benéfica de um lado, agora vamos ver a atitude de Jesus, por que ele é simpático às multidões, por que multidões o acompanhavam, e não era só para comer pão, né, e peixe, mas havia muito mais que ele oferecia, que extravasava da sua personalidade. Então vamos ver esses elementos, né, da personalidade do Cristo, que fazia com que essas características de quem tem uma inteligência emocional muito desenvolvida cativava tanto as pessoas ao ponto de fazê-las saírem de casa e ir atrás dele nos montes, nas colinas, na beira-mar, nas montanhas, para ouvi-lo. Entretanto, diante das criaturas dominadas pelo mal, enche-se de profunda compaixão e tolerância construtiva. Então, as criaturas dominadas pelo mal. Aquele menino que o pai vem e pede socorro porque ele cai no fogo e cai na água. Buscando uma simbologia, a gente entenderia: ora, aquele filho que se exalta, que se torna agressivo, violento, irascível, e aquele mesmo filho que, na bipolaridade, cai na depressão, na tristeza, na angústia, no afastamento social, no trancamento em si mesmo, nos comportamentos bipolares, né? Esse filho que desesperava o pai vai pedir o auxílio a Jesus, e aí vai encontrar em Jesus essa profunda compaixão. Compaixão que permite a Jesus sentir a dor do outro, sentir com o outro. Porque com paixão, né, com sentimento, com o outro, é possível então nós estabelecermos esse contato simpático e a partir daí atuar. A questão é: como é que anda a nossa capacidade de estabelecer relações simpáticas, né? De perceber quando o outro não está bem, de perceber quando, se eu for falar alguma coisa agora para chamar a atenção, para corrigir, não é o momento, não está bem. É melhor esperar amanhã ou esperar um momento mais propício, né? Hoje, essa pessoa que me procura está ansiosa, nervosa,
E se eu der um não nesse momento, o que pode acontecer? Então, vamos aguardar um pouco a verdade para amanhã, né? E quem sabe amanhã ela já está mais tranquila. Essa capacidade de perceber, né, de sentir, ela tem que ser trabalhada. Educa-se todas as qualidades que Jesus tem e que vai se tornando visíveis para nós à medida que estudamos, elas são também nossas. Como filhos de Deus, trazemos em nós todas as capacidades divinas, todas as habilidades divinas, todas as possibilidades no campo da inteligência, no campo do sentimento. E Jesus é aquela expressão máxima aqui na Terra que dá corpo a pensamentos e sentimentos elevados. E nós podemos aprender, né? Amar se educa para isso, né? Não acontece de uma hora para outra. A alegria, nós não vamos sair da tristeza sem esforço e sem tentativas, né? Egoísmo, nós não vamos vencê-lo sem esforço na tentativa de ir até o outro e de sair de nós. E assim vai. O orgulho, nós não vamos vencê-lo sem o esforço, né, de palmilhar a humildade. Então, com a compaixão, Jesus não cai também naquele sentimento assim, coitadinho, né? O que nós podemos fazer com você? Não é isso. O que se pode fazer pelo outro, Jesus pergunta: o que você quer? Então ele faz uma pergunta que o outro tem que dizer claramente para o seu cérebro consciente aquilo que na inconsciência ele traz consigo. O anseio interno de paz, o anseio interno de cura do corpo, Jesus quer que se expresse. É preciso que o cérebro consciente saiba o que queremos, para que a gente persiga o objetivo. E aí ele auxilia, mas de maneira construtiva, né? Aos enfermos, não indaga quanto à causa. E nós temos, às vezes, nos campos da caridade, pessoas que começam a perguntar, não para ajudar como um clínico vai fazer, como um psicólogo vai fazer, embora haja psicólogos que nem perguntam, né? Mas há aqueles que vão te ajudar a pensar as causas para você poder resolver os efeitos. Aqui não pode haver curiosidade no campo da caridade. Se alguém chega para desabafar, né, para confiar determinados problemas a nós ou a você, Jesus vem dar o exemplo. Não é para ficar indagando, é para buscar sentir com o outro. Aí está lá em cima, buscar a simpatia, a compaixão, né? E com isso, o que Jesus vai fazer? Ele vai auxiliar e curar. Ora, quem de nós pode curar? Muitos poucos conseguem isso. Mas quantas boas palavras podem aliviar uma pessoa? Só de ouvi-la, de emprestar os ouvidos. Às vezes um pequeno benefício material, uma pequena ajuda, né? Uma palavra, uma atitude, né? Já está amparando a pessoa, ajudando. E muitas vezes esse era o socorro que Jesus prestava. Aparece muito nos evangelhos, né? A cura, a grande lição que ele dá, mas há diálogos diversos entre Jesus e os seus seguidores que os Espíritos vêm nos trazer depois e que são tocantes, né? Mas é aquilo que a pessoa precisa. Para Joana de Cleofas, por exemplo, ela queria segui-lo, mas ela é esposa de um militar romano, violento, agressivo, rude, bruto. E ela, conhecendo Jesus, com aquela personalidade dócil, amorosa, afetiva, envolvente, ela diz que queria segui-lo, e aí ele vai dizer o que para ela? Vai para sua casa e vive lá tudo que eu te ensinei. Mas a gente vai ver que a maneira de auxiliar de Jesus nem sempre é aquilo que a gente quer, né? Nem sempre é como queremos, como pretendemos, se a gente lê os evangelhos com sinceridade. Só olhando o tempo aqui.
Depois ele vai dizer: os apontamentos que dirigem aos pecadores e transviados são recomendações doces e sutis. No capítulo 19, ele destaca duas recomendações dessas. Mas tem inúmeros no Evangelho que a gente pode destacar. Ao doente curado no tanque de Betesda, ou a piscina de Betsaida, né, aí depende da tradução, explica despretensioso. Ou seja, Jesus não tem arrogância nenhuma, não tem pretensão nenhuma de ser superior, com humildade que ele faz isso. Vai e não reincidas no erro, para que te não aconteça coisa pior. Ora, aqui ele está ensinando a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, aquilo que plantamos nós colheremos, e se esse doente ele estava ali já colhendo os frutos de ações passadas, talvez de vidas passadas, ou daquela mesma, Jesus o libertando da doença, ele não só liberta da doença, mas ele dá liberdade para o outro ir, para seguir caminho, para conquistar a própria felicidade, para trabalhar, para estudar, para seguir, né? E não ficar parado. Porque a vida dele era sofrer parado. Embora tem pessoas que sofram, sim, mas estão em movimento. Aqui ele não. Aqui ele sofria e estava estagnado ainda. As suas forças, elas se voltaram unicamente para a cura, né? E quando Jesus fala, vai, ele está devolvendo o dinamismo da vida para essa pessoa. Mas vai mais longe, ensina a lei de ação e reação. Não reincidas no erro para não acontecer coisa pior. Porque já tem uma matriz no seu perispírito, na sua mente, estabelecida com o erro anterior, e a colheita amarga daquela hora até o momento em que Jesus chega, que era a doença. Ora, esse registro no nosso psiquismo está ali, né? Mas ele não pode ser fortalecido. É como um sulco de arado que abre uma eira na terra e fica a marca, né? E como é que se muda? Como é que se muda um mau pensamento? Como é que se muda um mau hábito? Ora, nós não vamos retirá-lo simplesmente, né? Nós vamos fazer outro sulco com arado da boa vontade, do novo valor, e a gente vai ter uma superposição. E eu preciso reforçar esse outro continuamente, e aí o vai. Eu preciso alcançar o dinamismo da construção de mim mesmo, no ir, né? Nesse convite de Jesus ao ir, para que essa nova ação, esse novo modelo de atitude, de sentimentos, de pensamentos, grave tão profundo no meu psiquismo, que aquela matriz anterior vai esmaecendo até acabar. Mas é preciso que o novo se sobreponha e se imponha, né, o homem novo ao homem velho. O cuidado, a vigilância, não reincidas, orai e vigiai. Né? Como é que a gente vai vencer todas as coisas ruins que não queremos conosco? Aquelas que já admitimos, né? Não reincidindo no erro. Ora, como é que a gente não vai cair de novo? Como é que eu não vou falar mal de novo? Como é que eu não vou desejar coisas ruins novamente? Como é que eu não vou sentir ódio de novo? Como é que eu não vou cair na tristeza novamente? Ora, eu preciso de oração e vigilância. Observar os pensamentos, a origem, onde é que as coisas começam, os gatilhos, né, que permitem que todo um conjunto de hábitos se estabeleça para que aquela ação aconteça. Eu preciso observar isso. Eu preciso vigiar a mim mesmo. Ora, um agricultor, ele observa os primeiros sinais do pulgão. E quando ele nota que é determinada borboleta, né, ou determinado clima, ou determinada temperatura, ele já toma suas providências. E com a alma é da mesma forma. Nós temos gatilhos, nós temos pequenos sinais, e eles são sutis, e que vão nos dizer para onde aquilo vai desaguar, né? Daí a vigilância e a oração para termos força. Uma nova conexão com Deus, com o Criador, com Jesus, através da prece, para que tenhamos força dia após dia, manhã e noite, e também durante o dia, oração mental, quando necessário, para que esse novo hábito se estabeleça.
A pobre mulher, apedrejada na praça pública, adverte o bondoso: vai e não peques mais. Adverte, porque ele é mestre, né? Ele tem autoridade para fazer isso, mas é de forma bondosa. Não é uma advertência ríspida, não é uma advertência árida, seca, né, de quem quer distância. Não é essa. Isso havia no judaísmo. As leis do judaísmo em relação à mulher prostituta está ali na praça. Ela era apedrejada. Então ela não era apenas uma advertência ríspida. Ela era violenta, ela era pesada, ela era sangrenta, né, no judaísmo. Mas a gente tem que observar hoje como é que nós advertimos o outro quando o outro erra, né? E que é um amigo, é um parente, né? Alguém das nossas relações. Como é que eu faço isso? Que pessoa eu sou no momento que eu estou advertindo alguém, né? Mesmo que seja alguém mais próximo. Como é que eu uso da minha autoridade, da minha força, da minha capacidade, do meu cargo, do lugar que eu estou, para advertir, né? Os subalternos, como é que eu faço isso? Os meus iguais, como é que eu advirto? Como é que eu chamo a atenção? Eu quero ajudar, mas como é que eu faço? Porque ninguém talvez veja, mas essa pessoa, a maneira como ela é advertida, isso a faz crescer, se sentir valorizada, respeitada ou não, né? E o nosso crescimento na luz, ela está diretamente relacionada à felicidade que nós proporcionamos ao outro, né? Então, uma advertência bondosa, ela é respeitosa. E por isso Jesus vai. Como no anterior, ele vai também devolver o dinamismo da vida àquela mulher, porque naquele momento ela já estaria morta, né, pelas pedradas. E de novo a lei de causa e efeito. E não peques mais, porque as consequências, né, ainda naquele momento, elas eram um tanto dolorosas para a mulher. Em seguida, não indica o inferno às vítimas da sombra. Reergue-as compassivo e acende-lhes nova luz. No meio espírita a gente tem um umbral, né? Então, às vezes, os estudos, em alguns momentos, aclaram muito as ideias em torno do umbral, né? Que é aquela região do mundo espiritual em que, por afinidade, né, nós estagiamos lá por um tempo e depois de queimar algumas energias, arrependidos, nós somos resgatados. Não é um local de morada fixa, não é um local de permanência, né, eterna, mas há pessoas que fixam muito nisso, no sofrimento depois da morte, nos umbrais, né, do mundo espiritual. Isso no meio espírita, onde se acredita no inferno, nas penas eternas, nos sofrimentos eternos, e essas lições foram muito apregoadas na Idade Média. Entramos na Idade Moderna e ainda hoje nós vamos encontrar alguns que ainda vão frisar muito isso. Como se Deus fosse um Deus rancoroso, duro, violento, agressivo, um Deus que julga implacavelmente a criatura e não dá liberdade de recomeçar. E não é assim. A gente vai ver com Jesus que Deus é amoroso, né? E ele dá inúmeras oportunidades para a pessoa, e essas ideias que são resgatadas pelos Espíritos nos seus comentários. Então Jesus reergue-as, compassivo, e acende-lhes nova luz. Com Lázaro, ele vai chamá-lo de volta à luz, vai chamá-lo da caverna já, né, em estado de semi-putrefação, vai devolver a vida a Lázaro e vai permitir que ele retome a vida, vai trazer alegria à família, às irmãs, e a partir dali a vida segue com mais alegria. Jesus compreende os problemas e as lutas de cada um. Quando pessoas tocavam nele na multidão, ele sabia exatamente quem era. Embora ele pergunte quem me tocou, né, mas ele sabia exatamente quem era. Era para que a pessoa se declarasse, né, não ficasse na obscuridade. Mas ele sabia. Há inúmeros relatos, né, de pessoas que, pensando nele, Jesus já sabia, pelo pensamento que viaja até o outro, quando pensamos no outro, né,
E aí tem um capítulo muito bonito, né, a telegrafia do pensamento no livro dos médiuns, que vai explicar para a gente como isso funciona. No Evangelho segundo o Espiritismo também tem, e em inúmeros outros livros espíritas. Mas Jesus, mais do que outros, ele não apenas era um telepata que registrava o desejo e o pensamento alheio. Ele sabia o que a criatura precisava na intimidade do ser. E daí a sua capacidade de compreender e de auxiliar. Ele atrai as crianças a si, compadecidamente, infundindo nova confiança aos corações maternos. Ora, alguém que cura o seu filho, essa pessoa passa a ser muito benquista. Pais, mães que têm seus filhos doentes, esse período de inverno agora então, né? E que o medicamento vem, a receita vem, o médico atende, né? Cria-se vínculos de simpatia espontânea com quem cuida, com quem auxilia aquilo que se mais ama, que são os filhos. E daí, quando Jesus colocava no colo, brincava com elas, conversava com elas, as abençoava, as mulheres entendiam logo quem era aquele homem, né? Sabe que Pedro é frágil, e Pedro é considerado a rocha viva do cristianismo, depois que Jesus parte e que ele desperta. Mas Jesus não desespera e confia nele. Tanto que é Pedro que vai receber a lição de caminhar nas águas. O exercício da fé vai ser com Pedro nas águas. Ali Pedro afunda, né? Mostrando que a fé dele ainda é frágil. Em outros momentos ele tem problemas com a família e se declara a Jesus pedindo orientação, e vai receber de Jesus um trato, né, todo especial. O primeiro cuidado de Jesus é curar a sogra de Pedro. E aí, os conflitos com as sogras, né, todo mundo já sabe, não precisamos falar, mas Pedro parece que era o arrimo da família, como pescador, e a sogra estava febril, e Jesus vai curá-la. Os primeiros contatos ainda com Pedro, né, e o que vai, logicamente, vai modificar as relações dentro do lar. Contempla o torvo drama do espírito de Judas, no entanto, não o expulsa. Ao contrário, Jesus o mantém junto de si, o chama de amigo até no último instante. No momento que Judas vem pegar a comida no prato, né, Jesus o chama de amigo. No momento que Judas vem com soldados para prender o Cristo, Jesus pergunta: aqui vens, amigo? Quer dizer, o que você quer comigo, né, meu amigo? Então ele dá a Judas a oportunidade de mudar de decisão até o último instante. E assim que Judas desencarna, Jesus pede aos espíritos que vão até ele para acolhê-lo, para encaminhá-lo para novas lutas, né, futuras. E Jesus já está antevendo a redenção de Judas como Joana d'Arc, né, no século XIV, na França, na independência da França em relação à Inglaterra. Reconhece que a maioria dos beneficiários não se revelam à altura das concessões que solicitam, contudo, não lhes nega assistência. Toda prece, segundo os Espíritos, é ouvida. Nós é que somos apressados e mudamos de oração logo, né? Pedimos algo hoje, amanhã está demorando, aí já está pedindo outra coisa. O interesse mudou, aí já muda também. Então, o primeiro pedido ainda está na fila, né? Mas nosso interesse já mudou, porque somos voláteis, né? Ou volúveis, e por isso, quando o benefício está para chegar, nós já não temos mais interesse naquilo, né? Mas toda oração é ouvida. O tempo dela chegar, aí depende dos méritos e necessidades. Preso, recompunha a orelha de mal com o soldado. Quem já teve um parente preso, ou já teve a experiência de ser preso, ou já sofreu uma batida policial, né, sabe muito bem o estresse emocional que é ser preso, né? Quem teve um irmão, um tio, um pai, uma mãe, um parente próximo e conviveu com essa pessoa sabe muito bem como é
os sentimentos dessa pessoa ao ser preso. Não é fácil, né? Primeiro, a autoestima da pessoa cai por terra. Tudo aquilo que ela acredita, né, desaba naquela hora. E a inteligência emocional de Jesus é tão grande, o autoconhecimento, a administração das suas emoções é tão nobre, é tão elevada, que ele não se deprime, ele não se enerva, ele não briga, ele não vai bater nos policiais, ele vai ao contrário, ele vai se posicionar de uma maneira tão bela e que a gente acha até impossível que isso aconteça. Pedro, o mesmo Pedro ali de trás, né, irado, Pedro ainda não tinha todos os valores que nós vamos conhecer depois, pegam a espada e atacam o soldado, corta a orelha do soldado, e Jesus a recoloca, a recompõe e vai afirmar. Ele recompõe a orelha, mas deixa a lição: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei de causa e efeito novamente. Mas de onde vem esse domínio das emoções que Jesus não se perde como nós, né, ao ser preso? Vem uma multidão com armas, com espadas, com lanças, com paus, né, para prendê-lo. E ele é um só, né? Essa é uma das conquistas que a evolução nos aguarda. Essa segurança emocional e essa capacidade ainda assim de permanecer mestre, ensinando, curando, auxiliando o outro, né, sem criar alarde, sem criar confusões. À frente de Pilatos e de Antipas, não pede providências suscetíveis de lançar a discórdia, ainda mesmo a título de preservação da justiça. Ora, era injusta a prisão dele? Sim. Para nós, todo julgamento é justo. Está tudo certo. Para Jesus, era injusto. No entanto, a ação dele de dar-nos a lição de como nos comportar, e que merece reflexões, porque cada situação é diferente uma da outra, é de não gerar discórdia naquele momento. Então ele aceita e deixa que as coisas caminhem, mas não vai, como ele mesmo disse: se eu quiser, eu poderia chamar os anjos do céu, né, e me libertar. Mas isso não acontece. A gente vai ver a ação do mundo espiritual em diversos momentos. Por exemplo, quebrando as cadeias de Pedro, né, Paulo, as portas de ferro se abrindo, os soldados dormem, as portas se abrem e eles saem. Quem abriu? A ação do mundo espiritual, a ação dos espíritos sobre a matéria. Não foi preciso nenhum encarnado para fazer isso, né? No Livro dos Médiuns nós vamos entender como é que se dá esses... Deixa eu correr aqui que já está acabando o tempo. Como se dão esses fenômenos. Longe de impacientar-se com a presença dos malfeitores, que também sofreram a crucificação, inclina-se amistosamente para eles e busca entendê-los e encorajá-los. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é fácil, né? Um está debochando e fala com isso: você é Deus mesmo, desce da cruz, né? E aí o outro pede para ser lembrado, e ele dizendo para ele, para esse que entendendo a sua humildade ali naquele momento, ele o encoraja, né, para manter o ânimo naquela hora, que ele seria auxiliado. Longe de impacientar-se com a presença de malfeitores. No Espiritismo a gente logo aprende sobre a presença dos inimigos desencarnados. E aí há uma tendência em transferir para eles toda a responsabilidade das nossas infelicidades, né? E há uma tendência também nas orações de quem começa no Espiritismo a pedir para o afastamento dos malfeitores espirituais. E a gente esquece que, se eles são inimigos hoje, é porque ontem nós éramos os inimigos deles, né? E se hoje somos as vítimas, ontem, pela lei justa de causa e efeito, ontem nós éramos aqueles que perseguiam, né? Então o que Jesus propõe? Não o afastamento e nem a impaciência, mas pedir a Deus que nos dê forças para desenvolver valores,
para modificar os sentimentos desses companheiros, né? Porque assim como nós estamos sofrendo, eles também sofreram. E às vezes sofrem mais do que nós. E por isso, quando nós temos esses irmãos conosco por um tempo, é necessário aprendermos a orar, né, de maneira adequada, para não intensificar mais ainda a raiva, o ódio que tem por nós. Ora, nós queremos conquistá-los pela doçura, pela oração, pela amorosidade, pela ternura, pela mudança de sentimentos, de atitudes nossas. Nós não queremos intensificar uma inimizade, né? Por isso, Jesus ainda é a melhor recomendação em termos de lições. A turba que o rodeia com palavrões e cutiladas envia pensamentos de paz e votos de perdão. Quem de nós, ao ser criticado, reage com tanta grandeza, né? Nós precisamos passar por um treinamento. O outro está nos agredindo e você afirmar, não, você é meu, afirmar o pensamento, né? Não, você é meu irmão, te desejo paz, né? Que Deus te ilumine, te abençoe, né? É preciso baixar a bola do orgulho, né? E exercitar a humildade para aprendermos a fazer isso. Os votos de perdão, desejar, né? Que haja a reconciliação, que dizer mentalmente que perdoamos o outro pela atitude dele, né? Para que um dia a gente tenha coragem de falar verbalmente, né? Pelo pensamento é mais fácil. Encerrando, e ainda, além da morte, não foge aos companheiros que fugiram, materializa-se diante deles, induzindo ao serviço da regeneração humana com o incentivo de sua presença e de seu amor até ao fim da luta. Ora, então todos os companheiros, os apóstolos que fugiram dele, o deixaram sozinho, a atitude que nós teríamos se o amigo afasta é também de afastar. O comum dos homens faz isso, né? Jesus, ao contrário, ele os chama de amigos e a sua amizade ele a mantém, né? Ele mantém esse voto até mesmo depois da sua morte e retorna, comprovando que a vida realmente existe. Mas o que mostra aqui a simpatia de Jesus, por que os apóstolos que estavam tristes por ter perdido Jesus, deprimidos, porque se afastaram dele no momento que ele mais precisava. Aí Jesus vem, aparece depois da morte, reatando a amizade, fortalecendo o vínculo afetivo com eles e os encorajando. Então, aí está a personalidade simpática e a lição para nós. E, por último, a frase 24 de Emmanuel. Em todas as passagens do Evangelho, perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. E desde a manjedoura, sob a sua divina inspiração, em novo caminho redentor, se abre aos homens no rumo da paz e da felicidade, com bases no auxílio mútuo, no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. As lições, elas são antigas, não são novas, mas a nossa necessidade de vivê-las é muito atual, né? Mais do que nunca o mundo precisa do Cristo, precisa de viver Jesus para que haja paz, para que haja simpatia, para que haja vínculos de união e de harmonia social, familiar, né, afetiva entre as criaturas. Nós agradecemos a oportunidade do estudo. Fazer a prece final. Nós vamos convidar a todos, então, para fechar os olhos, buscar uma posição confortável na cadeira, descontrair seus pés, respirar profundo. Ao soltar o ar, leve a consciência até os pés, relaxando-os, as pernas, as coxas, quadris. Soltemos o abdômen, o tórax, as costas. Relaxemos os ombros, os braços, até as mãos e os dedos. Inspiremos e relaxemos o pescoço e toda a cabeça. Soltemos o maxilar. Relaxemos as pálpebras. Façamos mais uma inspiração profunda, acalmando a mente e o coração.
Visualizemos Jesus à nossa frente, ou ao nosso lado, ou atrás de você, impondo as mãos sobre a sua cabeça. Mestre e Senhor, aqui viemos agradecer a oportunidade de conhecer e refletir sobre as suas lições. Agradecemos pelas lições que os Espíritos nos trazem, clareando-nos o entendimento a respeito das virtudes, dos valores, dos sentimentos do teu coração. Alivia-nos das pressões do dia a dia, permitindo-nos momentos de paz, de união contigo nesse momento. Permita também, Senhor, que as vibrações de paz nesse momento que aqui se fazem se estendam a todos os nossos familiares, próximos, distantes, àqueles que são nossos credores espirituais, para que eles também usufruam de paz e harmonia nesse momento. Que essas vibrações alcancem nossos dirigentes, necessitados de luz, tanto quanto nós, a fim de que todos alcancemos o cumprimento das metas que nos propomos ao reencarnarmos. Querido Jesus, lembra-te principalmente dos mais sofredores e necessitados. Estende as tuas mãos sobre eles, confortando-os, fortalecendo-os. E, na medida do possível, torna-nos instrumentos úteis na extensão do bem, na saída de nós mesmos para o exercício da caridade, para que o mundo seja um mundo melhor. Que a vossa paz aqui esteja, alcançando a tudo e a todos, permitindo-nos chegar até os lares e abraçar a todos que lá se encontram, externando a alegria e a paz. Jesus esteja conosco, agora e sempre.